Precisamos conversar sobre ciúmes. Quem nunca, né? Mas tem cura, sim. Tratamento. Também vamos debater sobre a febre do True Crime. E em novembro tem Black Friday. Tem shoppings abertos até meia-noite, tem compras de Natal. Pelo amor de Deus, cruzes. Deu a louca no consumo. E agora? Precisamos conversar. Olá! Está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL feito por mulheres, mas para todo mundo. Eu sou a Juliana Baroni e estou com elas, que fazem a diferença com esse programa que está cada dia melhor, você não acha? Comenta aqui, por favor, no chat, que eu fico muito feliz quando vocês dão aplausozinho, coraçãozinhos pra gente. Aqui comigo me acompanha a Sucena, ela, a cantora que emociona quando solta sua voz para cantar. E também quando dá suas opiniões bombásticas. Concordo que o programa tá ficando cada vez melhor. Olha, eu tenho sido reconhecida nas ruas do Brasil. Oi, Juliana, precisamos conversar hoje, hein? O programa estava muito legal. Então, um beijo para vocês, estou muito feliz. Márcia Tiburi, a nossa Márcia Sensitiva. Nossa teacher. Nossa, Márcia Sensibilíssima. Ela é nossa escritora, meu amor. Maravilhosa. Viva. E nossa Sara Zara! Zarita! Nossa filósofa das redes, nosso alívio cômico, que anda falando sério por aí também. Tem uma pelinha aqui no dedo aqui, é igual a pelinha da... Arranca assim, ó, cuidado que inflama depois, tá? Pois é. Você vai poder assistir também, ó, Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível em vídeo também, porque afinal, a gente fica horas no camarim, não é, meninas? Estamos todas muito bonitinhas hoje, cada um no seu estilo. Então, bora começar. Precisamos conversar sobre ciúmes. Todo mundo já sentiu, certo? Olha, tudo bem, eu sou ciumenta, não sou ciumenta, só um pouquinho é normal. Mas a novidade que eu estou trazendo aqui hoje é que ciúmes tem tratamento, sim. No Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, tem um programa para cuidar desse tipo de patologia. Patologia, escutou? É o programa de transtornos do impulso e oferece tratamento gratuito para homens e mulheres durante o ano todo. Mas quando saber a dosagem equilibrada de ciúmes? Como descobrir quando já está passando dos limites, indo numa crescente na relação e aí vai dar ruim? Mas é ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Roberto e Erasmo já diziam isso há muito tempo. Gente. O que você acha sobre esse tema? Cara, eu já fui uma super focada na adolescência. E eu acho que tem a ver com uma insegurança profunda, só que existe uma superação, né? Eu acho que a minha fase de criança, de pré-adolescência, adolescência precisa ser superada. E por isso hoje eu sou uma outra mulher, graças a Deus, que eu não vou gastar o meu tempo hiperfocando no macho, porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Mas aí, enfim... Mas o que você chamava de comportamento hiperfocado? Hiperfocado, apaixonada. Ficava o tempo inteiro só pensando na pessoa. Eu lembro que na época da faculdade eu tive que até fazer uns exercícios de calma, tá? Patológico. Lembrando que, inclusive, a palavra, eu diria mais do que amor, eu até, lendo o roteiro, e eu colocaria mais a palavra paixão do que amor. Porque amor eu me entendo como um sentimento que é uma escolha que se constrói. O amor tem um lugar de consciência, de escolha. É o pão que se come todo dia, é a labuta que se trabalha conjuntamente. O amor é mais calmo, é mais seguro, justamente. Né? E tem uma construção de um sentimento. A paixão, ela é febril. Tanto que o conceito de paixão, ela vem de patos, que é patologia. Quando a gente fala paixão de Cristo, é o quê? A dor de Cristo, sofrimento de Cristo. A paixão, ela é febril. Então, a paixão, ela combina muito com o ciúme, justamente porque ela tem essa febre. O ciúme, ele é febril, o ciúme, ele é inconsequente. O ciúme,
ele tem esse hiperfoco, a ponto de você não pensar... Eu lembro na época da faculdade, eu deixava de prestar atenção em aula pra saber se ele tava chegando. Eu falei, mas você era do tipo que vasculhava o celular? Não, tudo! Eu falei, Meu Deus, que bicha, bafão. tinha taquicardia. Eu tive ataque de pânico. E você imaginava ele com outras pessoas? Também. Mas aí não é um pouquinho de desejo também, será? Pode. Não, é justamente. Não, pode. Não, aí Freud explica. Cadê o namorado da Márcia Tiburi? Mas é isso. Mas existe a escolha por você entender o que é patológico em si. E aí você percebe, fala assim, não, aí passei do ponto, preciso investigar, preciso fazer terapia, preciso me tratar. Então, e hoje eu tô muito bem relacionada com isso. De fato, se você der brecha pro ciúme, ele pode te consumir. Exato. Nossa, que bonita essa frase. E falando, você viu com a postura, a mulher... Tem um restinho de coisa aí. Tem uma cena toda em volta. E vocês, como é que lidam com ciúme? Silêncio sepulcral. Não, todo mundo aqui já teve a sua fase grotesca do ciúme. Vai me dizer que vocês não tiveram a fase grotesca. Não, mas depois que a gente fica mais adulta, acho que isso passa. Mas eu me lembro, assim, às vezes que eu tive ciúme na vida, só que tem muitas coisas no ciúme, né? Tem uma coisa que eu acho que é a diferença entre você sentir ciúme da pessoa e tem aí esses mecanismos de projeção e paranoia, quando de fato você tá mais interessado nas fantasias e mais interessado na sua própria... No que bagunça... Egóico, né? E o que bagunça a sua heterossexualidade, às vezes, porque o ciúme tem muito a ver com isso, né? E aí, com as suas fantasias de heterossexualidade, aí você projeta no outro, e você tá mais interessada, por exemplo, numa mulher heterossexual, você tá mais interessada na mulher que o cara tá lá, que você tá imaginando. Que você disse. Mas tem um outro negócio que eu acho fabuloso, que é isso que você falou, que é a gente perceber que o ciúme é inútil, porque... No fundo, a pessoa que é ciumenta, ela tem uma projeção e uma tentativa de controle. Então, ela fantasia e ela quer controlar e, ao mesmo tempo, quer sofrer. Porque você não vai poder controlar o desejo do outro, o olhar do outro, o interesse do outro e o que o outro faz. Portanto, se você tá com esse problema de sentir ciúme de alguém, é uma pura prepotência. Quando você para de sentir ciúmes, eu senti ciúmes algumas vezes na vida, depois eu me dei conta, senti ciúmes assim, fiquei pensando que coisa mais esquisita. A última vez que eu senti ciúmes, eu senti uns ciúmes do meu namorado. Você acredita? Eu cheguei pra ele e falei assim... Do Daniel? Eu falei, Daniel, posso te contar uma coisa? Tô com um pouco de vergonha. Tô com um pouco de vergonha, mas você acredita que eu fiquei com ciúmes? Eu falei. Mas olha que madura, né? Ela não deu um ataque, ela não foi consumida pelo ódio, ela verbalizou. Aí eu perguntei, você também tem ciúmes? Aí eu perguntei, porque uma vez, gente, eu fui casada. Humano, aí eles vão debater a psicologia da parada. Posso contar, fofoca? É óbvio. Por favor, a gente agora que eu sou uma pessoa assim, tipo, dona de mim, no sentido de que eu não sou mais nem professora de universidade, né? Eu posso falar tudo, ninguém fica esperando que eu seja filósofa, que não tenho vida real, né? Na minha vida real, eu já tive uma história que era assim, eu sou tão pouco ciumenta que, tipo, eu tinha um marido, eu era casada no papel, inclusive, e o sujeito tinha vários casos. E eu não sabia, eu era a última a saber. Aí o sujeito, as pessoas vinham e me contavam de um caso daqueles tórridos horríveis, que eu, tipo, tava sendo muito enganada, e até porque era só dizer pra mim, né? Ô, fulana, tô lá tô vivendo com outra pessoa, interessado em outra pessoa, saindo com outra pessoa. Eu sou super de compreender isso. Mas aí, gente, eu disse pro sujeito, sujeito, você, assim, está tendo um caso, está namorando com alguém sem me contar? Porque a gente tem uma relação monogâmica. E aí eu gostaria de saber. Tipo assim, desculpa, eu não queria me intrometer na sua vida, mas... E aí, gente, o sujeito disse, imagina, é uma mentira, as pessoas querendo estragar nossa relação. Você é louca. E você, onde já se viu acreditar nisso? Não tô acreditando, tô te perguntando, porque eu queria saber, porque é gozado isso de você ser a última a saber numa história dessa e todo mundo rindo de você pelas costas, né? E você sendo tratada como uma imbecil. E aí, gente, não é que eu acreditei nele porque ele me disse isso, e eu fiquei, nossa, essa pessoa tá perturbada, né? E inclusive minhas amigas acreditavam, porque elas ficavam assim, dizendo, acreditavam na versão que ele tinha contado, e elas diziam, nossa, mas essa mulher só pode ter um problema aí com você, né, Mari? Essa que era uma das tantas que... Não, porque é muito difícil também ele era você, mentiroso. como amiga, você saber da traição do cara
Aí fica aquele dilema, eu conto ou não conto? Mas Ju, tem uma coisa que eu conto, mas eu perco amiga às vezes. Mas deixa eu contar uma coisa, gente. A diferença entre você sentir ciúme paranoico, que você fica fantasiando e fica projetando e fica tentando controlar o outro, e você cair na indignidade, nesse sentimento de indignidade relacionado a uma traição real. E você pode até nem ter ciúme quando você é traída. Isso que é curioso. Né? Eu fui aprender que eu não tenho, nunca tive ciúmes. Não tenho mesmo. Não tem como. Não tenho mesmo. Mentira, e eu fui descobrir que eu não tenho. Como? Me ensina! Porque eu fiz terapia, que o pessoal acaba falando assim, eu tive uma crise de ansiedade vindo de Belo Horizonte, eu bati meu carro na estrada, porque o meu pai deu um pacote de biscoito de polvilho pra minha irmã. E eu vim de lá, assim, tipo, pensando, como que meu pai deu pra ela, e eu tava viajando, minha irmã fala aquelas coisinhas, né? E aí, todo mundo pensa, Sara, você tem ciúme da sua irmã. Que aí eu fui pra terapia tratar isso, eu fui entender que ciúme não era ciúme, era uma insegurança por falta de alguma coisa. Aí, quando eu peguei isso e coloquei nesse sentido aí de relacionar com as pessoas, eu sou muito, muito poligâmica. Então, pra mim, não cabe, sabe assim, não tem problema. Aí, pra mim, foi ruim. Mas cabe também, amiga. Não cabe, porque eu penso assim, o que eu posso dar é o que tá aqui. Se tá em outro lugar, é porque eu não posso dar. Mas peraí, mas você não sente ou você... Não sinto. Ou você, quando mentir. aparece, você consegue dominar esse sentimento? Eu me relacionei com uma pessoa esses tempos, porque eu tive que inventar que eu tinha ciúme. Eu tinha que ficar criando cena. Não, você não pode ir em tal lugar sem eu, porque fulano tá lá. Na verdade... Porque tem gente que acha que ciúme é prova de amor. Isso é importante que você tá falando. E eu tinha que fazer performance, sabe? Mas por exemplo, eu realmente sou uma pessoa, me desculpa, uma pessoa ciumenta. E hoje eu convivo bem com ciúme no sentido... Você é ciumenta? Eu sou ciumenta. Você disse assim, eu sou ciumenta? Não, hoje, antes eu não dizia. Amiga. E olha, as pessoas mais ciumentas têm vergonha de se assumirem ciumentas. Eu acho que você é Eu não me assumia ciumenta. Uma vez eu vi um amigo meu que me ama muito, muito mesmo. E a gente tava na fase da amizade. Sabe a fase da paixão da amizade? Que os amigos não se desgrudam, E aí chegou um outro amigo que eu fiquei dando muita bola, mas não era pra fazer ciúmes. Aí ele me chamou na cozinha e falou, amiga, me dá um abraço, eu tô com muito ciúmes de você conversando. Eu achei aquilo tão maduro, eu dei um abraço nele e falei, eu não acredito, sabe? Porque assim, é libertador, na real, o que faz o ciúme... encher a casa, encher o quarto, encher a cabeça, encher tudo, é você ter vergonha de sentir ciúmes. Porque ele vai se fazendo pela sua própria miséria. Não, e ele te do diminui, ego. né? Justamente. Então, quando eu comecei a contar que eu tinha ciúme, aquilo começou a virar uma coisa banal. Eu juro pra vocês. Mas ciúme de amigo nunca tive, mas ciúme da minha filha, esse é um ciúme que eu consigo sentir ele inteiro e perceber o negócio. Quando ela era bebezinha, eu tinha um ciúme dela, que aí esse é ciúme de verdade, de namorado, de amigo. Mas você contava, começou a contar ou tinha vergonha disso? Eu ficava num nível, assim, de desespero, quando certas pessoas pegavam a minha filha, que eu entrava em... Mas aí é super proteção. Eu falava, gente, alguém leva essa criança pra casa, alguém leva essa menina pra algum lugar. Não, mas é um ciúme também, né? Um tipo de ciúme. É um tipo, mesmo que a super proteção tem o lugar do ciúme. Eu acho que deve ser cansativo. Sentir ciúme e receber o sentimento de ciúme deve ser um inferno. Até porque o pai da criança lá de casa também era muito ciumento. E a experiência que eu tive com o ciúme foi com ele, era muito ruim, virava violência. Não tem uma hora que alguém fala assim, não, esse ciúme aqui virou coisa boa. É um saco isso. Nunca. E quando você transforma o ciúme em tesão, aí é... mas aí já é premeditado. Ciúme, tesão, você fica com ciúme e vai parar na cama? Não vai parar na cama. Eu tô falando assim, tipo, aquilo que era, quando você dá a virada de chave... Né? A virada de chave, tipo, eu sinto ciúme, sei lá, do meu namorado conversando com aquela menina. De repente, aquele ciúme, quando você dá a virada de chave, aquilo pode virar uma coisa interessante. No meu caso, a chave já é virada. Então. Gente, é o prazer do sofrimento, pelo amor de Deus. Não! Mas eu fico pensando Imagina. assim, eu fui alvo muito de ciúme na minha vida. Eu atraí ciumento a dar com pau. Mas você é bibelô, Ju. Meu pai era muito ciumento comigo. Entendeu? As pessoas vão te ver assim. Olha eu, fazendo terapia aqui com vocês. Meu pai tinha muito ciúme de mim, a filha mais velha, e a paixão da vida dele era eu. Desculpa, meus irmãos estão vendo isso. Eu tô até gaga agora. Vou tomar uma aguinha, peraí, já volto. Ela causando na família. Nossa, fui chamar ele, ó, aqui, ó, o que aconteceu. Para de falar, bom, não vou falar mais sobre você, fica tranquilo. E aí depois, meu primeiro namorado era muito ciumento. Que a gente começou a namorar, eu era paquita. Né, vivia naquele universo e tal, a gente mal se via porque eu morava no Rio e ele em São Paulo.
E aí eu deixei de ser paquita e virei atriz da noite pro dia. E atriz, com 16 anos, era par romântico, era eu e Thierry Figueira na novela. Que também estava estreando. E aí ele começou a ver as cenas na novela e ele ficava, assim, enlouquecido. Ele tinha fantasias que eu estava ficando de verdade com o cara. Ele não entendia como é que você podia encostar uma boca na outra e não sentir amor, não sentir desejo. Eu também não entendi. Ele não entendia. Um dia eu te explico. Isso a gente pode falar daqui a pouco sobre beijo técnico. É. Ai, Mas calma, que isso aqui não é o programa da Angélica, não. Aqui não sente ciúme. Aqui não sente ciúme, eu não entendo isso até hoje. Oi? A gente vai investigar um pouquinho mais, você vai descobrir que você sente um ciúminho, vai. Mas aí esse namorado ficou tão louco, e ele me ligava todo dia na hora da novela, que era pra eu não ver a novela. Só que eu era uma menina que fui jogada numa novela muito nova, eu não sabia fazer aquilo, eu tinha que me dedicar muito, eu tinha que estudar muito, e ver a novela fazia parte do meu trabalho, de lapidação do meu trabalho. E ele começou a me ligar todo dia essa hora. Ele ficava comigo, você hoje gravou cena de beijo, mas você sentou com ele no restaurante, vocês conversaram. Óbvio que a gente conversou. Meu colega de trabalho, eu tenho que conversar com ele, não existe não conversar. Não, bom, ele me infernizou tanto a vida que era uma grande paixão, mas eu não aguentei e terminei o namoro por conta disso. Porque para mim era impossível conciliar minha nova profissão, a pressão toda que eu estava sentindo já internamente, a mudança geral de ambiente de trabalho, a minha insegurança como atriz, que eu não me considerava uma atriz ainda, e já contracenava com atores consagrados e tal. E mais isso na minha vida, eu não consegui dar conta e terminei. Então, o ciúme pode ter consequências ruins. Eu estou contando uma história bem bobinha, porque tem consequências muito piores do que isso, a gente sabe bem. Crimes, inclusive, e tudo mais. Mas então, né? o ciúme não é a insegurança e o medo de alguém levar embora? Também. Mas a pessoa não vai ser levada, ela vai porque ela quer. Então, se é pra ela ir... Mas não, eu acho que o medo de ser ego. Eu acho que é mais por aí do que esse medo de ser deixado pelo outro já é o efeito de um problema. Mas aí deve vir outro. Ser eu consigo mesmo. Isso eu acho que é uma desculpa, sabe? Que a gente bota essa desculpa que é uma desculpa cultural. Porque no fundo tem instâncias mais profundas e que tem a ver com a pessoa não estar bem resolvida com ela mesma. E aí ela não respeita o outro, porque o outro não é um objeto. Isso mesmo. Então, o outro não pode ser tratado como você um tá bem objeto resolvida. na relação que você tem com ele. O outro deve ser uma alteridade, não um objeto. E os homens fazem isso com as mulheres. Os homens são muito ciumentos. Não vou nem falar. E tem uma outra questão que eu estava fazendo uma pesquisa para o programa ontem, rapidamente. Eu e meu colega Manos, que agora eu estou mais afim do Manos do que do ChatGPT. Espero que o ChatGPT não fique com ciúme. Mas, enfim, aí eu estava pesquisando, e aí tem um negócio, que é uma patologia de ciúme mesmo, que o cara, geralmente um cara, né? A mulher também, tem ciúme do passado da pessoa. Então começa a namorar. Olha isso. Começa a namorar, você dá a lista olha, já passei por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tem lista grande, né? E aí ele fica. A pessoa entra numa paranoia e começa a fazer perguntas sobre o seu passado. E se você não responde exatamente da mesma forma que você respondeu da primeira vez, ele julga que tem brecha para mentira. E vira um interrogatório, uma investigação, um negócio. Tá vendo essa cena? E nesse eu já caso, fui assim. tem que ir num psiquiatra, tem que tomar remédio. Nossa. Você já foi assim? Não, eu já Gente, fui já essa vi. hiperfocada. A questão não é que você tem... Eu acho que é muito mais, não é que você tem ciúmes do passado, da história. Você tem ciúme, você quer a propriedade daquela pessoa. Eu acho. Livro, Mas Ai, horror. Não, mas é horrível. Mas é horrível. Mas eu acho que... o quê? Mas eu acho que não é que você... De novo, não é que você quer a propriedade daquela pessoa. É uma projeção tão egóica, é tão egocêntrico o ciúme, que você idealiza, você coloca o outro num patamar que você criou pra você. Então é uma idealização sua, tão sua, que você não aceita o passado do outro. Os ciumentos são pegajosos, são pessoas que têm um problema psíquico, sim, e um problema ético. Porque é uma incapacidade de olhar o outro como uma alteridade. É Aí eu acho também que as relações podem ser relações éticas, do tipo...
ninguém tá livre, né, de sentir coisas muito ruins, mas se você retoma a proposição ética que dá origem a uma relação, as coisas podem ser mais elaboradas e você pode não atrapalhar tudo e não ficar nesse gozo, porque no fundo tem um gozo aí, a pessoa tá numa satisfação com essa sensação horrível, ela pode sentir de coisas manipuladora, melhores. né? Mas é por isso que eu falo que tem uma questão de escolha, tem uma questão de escolha e uma questão de maturação da vida. Você, como tudo na vida, você pode escolher por superar esse lugar. É um lugar da imaturidade, é um lugar da... Então, eu tive que olhar pra mim mesma e falar assim, não é um lugar que eu quero pra mim. Exatamente. Eu não quero ser mesquinha desse jeito. Exatamente. Eu não quero continuar. Então, os homens, em geral, têm uma tendência a essa imaturidade em muitas coisas da vida da real. Até porque não é só o ciúme. As mulheres são muito mais objetificadas, elas já são previamente objetificadas pela cultura patriarcal, do ponto de vista ético e político e estético, que é mais fácil, eu acho, os homens terem ciúme do que as mulheres. E também, claro, como esse mundo... Mas olha, tem um dado... Desculpa. Já cortei. Desculpa, chat. Não, vai. Não, porque tem um dado importante que eu vou trazer que contextualiza o que você está dizendo, exatamente isso. Porque vocês sabiam que cerca de 75% das pacientes dessa clínica lá do Instituto são mulheres? A coordenadora da equipe acredita que essa predominância feminina tem a ver com o fato das mulheres buscarem mais ajuda em saúde mental e em saúde em geral, na verdade, né? Vocês acham também, ou tem essa pecha, é senso comum quase, que a mulher é mais ciumenta, mas você está dizendo que é exatamente o contrário. Não, eu acho que as mulheres são mais maduras nos relacionamentos de uma maneira geral, embora óbvio que e por isso buscam mais ajuda psicológica. Não dá pra naturalizar nunca, gente, mas em função da cultura, como a gente é criada na cultura do cuidado, então, por exemplo, as mulheres têm essa tendência a querer fazer família, ter filho, ter relações que são complexas, intensas e verdadeiras e tal, e não suportam enganação, muito menos... Acho que elas são muito mais sérias, muito menos enganadoras do que os homens por uma questão cultural. E aí os homens são muito ciumentos, mas como eles são donos do território e fazem o que querem, as mulheres é que ficam mais com essa sensação de, poxa, será que eu tô me metendo numa relação em que o não verdadeiro vai acontecer a qualquer momento? E na maioria dos casos né? E na maioria dos casos as mulheres são traídas. E aí ela fica lá... da mulher também é outro, né? E ela fica tentando controlar o incontrolável. Mas os homens, assim, o ciúme é o medo do que... Imagina, você ser traído, aos olhos de outros machos, você é um frouxo. E até tinha, assim, até pouco tempo atrás, tinha homens que matavam, a gente vê isso na literatura, no cinema e na vida, histórias que a gente conhece, ela me traiu e eu matei pra limpar a minha honra. Lembra disso? Terrível. Porque a motivação é outra também, né, das mulheres terem ciúmes. Geralmente as mulheres têm ciúme dos homens por insegurança, por coisas que eles plantam nela, né? O cara enche a mulher de chifre, de xingamento, não elogia, aí ela fica insegura com o comportamento dele. Agora, o homem tem ciúme da mulher por quê? Por causa de outro homem. Às vezes nem por causa da mulher. E aí uma coisa que eu tava pesquisando, que eu vi um estudo de uma psicanalista, que pessoas que têm TDAH e autismo, ou coisas parecidas, elas não sentem, não é que elas não sentem saudade e ciúme, elas expressam de outra forma. E aí eu fico pensando, cara, esse estudo deveria me pegar pra poder analisar, porque realmente pessoas que têm TDAH ou têm alguma questão de tipicidade assim, né, neurológica, é muito mais prática. Mas com esse negócio de poliamor cara, também, né? Mas então, eu sou pansexual porque eu entendi que sentimento, reação, essas paradinhas de coração não tem gênero. Então é tão fácil pra eu entender que eu posso relacionar com qualquer pessoa, sabe, que eu não tô apegada a gênero, porque meu cérebro já entendeu isso rápido. Pois é. Em relação ao amor, também. Agora a questão do ciúme. Se o ciúme é porque alguém pode levar essa pessoa, por isso que eu fico sem jeito, então o problema não tá minha. A pessoa tem que ir pra onde ela tem que estar. Pra mim é muito prático, entendeu? Eu não sofro com isso. E eu não me vejo fazendo alguém sofrer por causa de coisinhas que, tipo... Então, mas será que a gente não poderia compreender os afetos negativos que a gente sente? Ciúme, inveja, raiva, ódio, tudo isso, como se fosse uma fonte de conhecimento. Então, quando eu começo a pensar e refletir sobre o que eu senti, eu estanco, eu paro,
penso no que eu tô vivendo e como isso pode me ensinar alguma coisa, porque eu acho que essa é a diferença também. As mulheres vivem esses ciúmes e para elas vira fonte de conhecimento e elas começam a tentar entender a vida e se melhoram. Será que os homens estão fazendo isso? Essa é uma pergunta. Vocês lembram da novela? Da Heloísa, Mulher Apaixonada, que tinha as mulheres que amam demais, que aquela mulher louca sim. ficava perseguindo e tal. Eles poderiam criar agora uma versão de homens que amam demais, homens apaixonados, né? Pra ver o resultado. Tem uma canção do Dorival Caymmi, nossa canção brasileira é recheada de canções sobre o ciúme. Luiz Gonzaga, É um grande tema, né, de literatura e também. Quando o Luiz Gonzaga brinca, eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, ele tá brincando com as duas cidades que disputam o Rio São Francisco. É uma metáfora, inclusive de histórias que aconteceram entre famílias, essas duas cidades, mas tem outra canção genial do Dorival Caymmi, que tem um eu lírico muito machista e um eu lírico muito ciumento. Tanto que eu defendo essa canção, até quando ela é acusada de ser muito machista e patriarcal, eu falei, mas ela é patriarcal e machista, mas ela é um óculo do cotidiano de homens e mulheres de seu tempo. Não é que ela faz uma apologia ao machismo, na verdade é uma personagem, e é uma das canções mais lindas da música brasileira, que é nada mais nada menos que Marina Morena. E é uma canção que ela fala, Marina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor, não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Credo, Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso parar. Pois quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não encontrava outro igual. Desculpe, Marina Morena. Mas eu tô de mal. De mal com você. É o ciumento passivo-agressivo. Não, e ainda faz todo um terror psicológico. É isso, mas isso é o mais comum, viu? Eu fui alvo de muitas situações nos meus romances durante a vida. E essa música é linda, viu? De pessoas que falam, olha, deixa eu te dar um toque, eu no teatro, né? Sabe aquele figurino? Não tá legal em você, não tá bonito. Sabe? Porque eu tava exposta, né? Você tava linda. E eu estava, na verdade, eu comecei a ficar insegura e achava que eu não tava bonita aí se de aparece verdade. uma moça perto dele, você não novinha. por causa da insegurança. Muito certo? novinho, eu era muito novinha. Vou falar mais uma coisa, gente. Os homens têm ciúmes das mulheres intelectuais. Tem ciúmes do seu protagonismo. Que é mistura junto, Se é uma mistura. Sabe que a minha filha até hoje ela não sabe diferenciar muito bem o que é ciúme e o que é inveja? Nossa, mas realmente às vezes ela tem fala, uma mamãe, tô relação morrendo de inveja de você. Eu falo, ciúme, minha linda, que você tem. Olha só, vou voltar aqui. Ciúmes podem levar as pessoas a alta agressividade, violência, feminicídio. A gente conhece essa história toda, né? A gente fala, infelizmente, muito sobre isso aqui. É um perigo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Sabe o quê? True crime. Mudamos de assuntos mais ou menos sem mudar muito. Porque o ciúme vai chegar aí, né? Chega aí, desemboca no crime. Canais no YouTube, podcasts, séries, documentários, livros. O True Crime é uma febre na cultura pop do Brasil. E do mundo, eu diria, não só do Brasil, né? Geral. Atinge pessoas de todas as idades e, pasmem, as mulheres são a maioria em consumir tudo relacionado a True Crime. Chocadas com essa informação ou não? Não. Já suspeitavam? Não suspeitava, nem fazia ideia. Eu não sei, eu fui entendendo que até os crimes relacionados às mulheres, eles minimizam o teor de magnitude, como se a mulher não pudesse ser tão cruel a esse ponto. E parece que existe uma concorrência, uma vontade das mulheres também ocupar esse espaço, porque eu sou tão cruel quanto um homem. Eu não sei, na minha cabeça, tá? Não sei se eu tô falando Eu quero certo. fazer uma citação aqui de uma pensadora chamada Márcia Tiburi, Qual- que ela vai falar o seguinte, que o que você tá falando, a matriz de subjetivação da mulher é o cuidado e a matriz de Elas querem subjetivação sair do homem é a violência. desse Logo, pedaço, né? um não pode ser associado ao cuidado, o outro não pode ser associado à violência. Nossa, como eu gostei disso, Márcia Tiburi. Então você vai... agora, já que eu fui citada, já que eu fui citada, eu vou ter que me manifestar. Eu escrevi um romance que eu não trouxe aqui hoje. Oi, Sara. Oi, Sara. A culpa não é É o minha. livro. Me zoa, Sara, me zoa. Tem um sempre livro, você tenho tem um um livro pra motivo. tudo. É que eu escrevi um impressionante. livro chamado Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve. Tá Helena vendo? é uma menina Olha que título maravilhoso. foi
ela era filha de uma mulher que foi morta pelo pai. A história começa aí. E ela se torna uma matadora. Ela mata vários homens durante o livro. É um livro sobre uma assassina. E eu escrevi aquele livro para as mulheres terem uma reflexão. É um romance, né? Para elas terem uma reflexão sobre se o mundo fosse invertido. Porque os homens matam tanto, isso já virou já é natural a violência dos homens, até o feminicídio é naturalizado. Historicamente, imagina o que é uma caça às bruxas, é um feminicídio coletivo estatal de mulheres, e por aí vai. Então, como seria um mundo do avesso, em que as mulheres fossem matadoras? Acho que as mulheres estão fazendo uma reflexão profunda sobre a violência através do true crime. E na verdade, acho que o primeiro que eu assisti, assim, True Crime, foi, na verdade, era uma história investigativa. Não sei se vocês já ouviram falar daquele caso da morte na escadaria, que eu acho que é na Inglaterra, que é um casal de classe alta, os dois brancos, ricos, estavam em casa tomando vinho, e tomaram muito vinho. Ela tomou remédio para dormir e caiu da escada. E bateu a cabeça, abriu a cabeça, enfim. E aí ficou ali estendida, o marido ligou apavorado. E um casal feliz, tá? Aí o marido liga apavorado pra emergência, chegam lá, enfim. E ele foi investigado e foi condenado pelo homicídio dessa mulher. E a série toda ele tá tentando provar que ele não matou, que foi um acidente. Eles têm 3 filhos, 2 filhos acreditam na versão dele e uma filha acredita que ele matou a mãe, porque do jeito que o corpo foi encontrado era impossível ter sido só uma queda da escada. Então, assim, e aí eu comecei, mas o que me interessou, isso faz tempo, tá? Isso já foi anos 2000 isso. O que me interessou, esse viés psicológico, quem que tá falando a verdade nesse caso, né? E foi assim que eu comecei a ver True Crime. Tem algumas coisas que eu consigo ver, outras não, mas o que me fascina não é a história de horror, que eu sou inclusive bem fraquinha para esse tipo de cenas fortes e tal, eu até viro o rosto, eu vejo, eu passo, mas o psicológico como é a mente de um psicopata é uma coisa que me fascina. Como atriz, eu acho, sabe? Interessante. Pô, eu tenho um pouco de medo. Ai, gente. Eu tenho, não chego a dizer, não diria que eu tenho atração por isso também, mas se a gente pensa nos grandes psicopatas da política, que eu passei a vida também estudando, eles não são diferentes desses psicopatas da vida cotidiana. Só expressam diferente, né? Só, digamos, expressa aquilo que um sujeito às vezes expressa dentro da casa, sendo violento com a sua esposa. Às vezes eles chegam na política e vão ser violentos com a sociedade inteira, com as suas colegas, mulheres. Então, a gente está chamando de psicopatia masculina, mas a gente pode dizer aquilo que eu chamei esses dias de macho limítrofe, né, gente? Que é o sujeito que tá o borderline, né? Tá a ponto de matar a qualquer momento, a ponto de estuprar, a ponto de espancar. Então, acho que tem muitos problemas aí que tem a ver com o narcisismo mal resolvido das pessoas. E tem a ver, sobretudo, também com uma cultura masculina que promove isso. Nesse meu livro da Ninfa Morta, da história do ódio às mulheres, eu cito a mulher que inventou o termo feminicídio. E no livro dela, que é uma mulher, enfim, canadense, ela conta assim que a cultura que mata as mulheres, que odeia as mulheres, é a mesma cultura que faz o culto dos homens. O homem é cultuado como se ele fosse um deus, a mulher é morta como se ela fosse um bode expiatório. Então tem isso, né? Mas que as mulheres estejam interessadas em compreender através, esse interesse, né, geral pelo true crime, eu acho que tem a ver com a vontade de compreender a violência que elas mesmas sofrem. Porque mesmo as mulheres que são, digamos assim, botam um véu, assim, e tentam fingir que não são vítimas de violência, elas experimentam a violência na pele, de várias maneiras, né? O caso dessas mulheres de extrema direita ou de direita que estão sofrendo também abusos e espancamentos e tentativas de assassinato por parte de seus maridos e por aí vai. Nós temos mais dados aqui. Segundo especialistas, as mulheres são muito interessadas nas profundezas, foi o que eu acabei de dizer, olha que maravilhoso, mais obscuras da mente humana, mas também são elas as maiores vítimas. Então, o que eu disse, o que você disse, está aqui na nossa pesquisa também.
Então elas consomem esse tipo de conteúdo até como forma de proteção. Então, perfeito, a pesquisa está muito alinhada com a gente. Tem um lugar também para você que é outra, né? As profundezas da alma também como um lugar de repertório. Porque a atriz ela tem que se vestir de muitas máscaras, né? Para ser grande, tem que se imbuir de um repertório humano. Eu ouvi o Chico Dias, que tá fazendo uma série genial agora, Os Donos do Jogo. Assisti, inclusive, ele falando sobre isso, de quando você escolhe ser ator, você escolhe porque é uma descoberta sobre as profundezas da humanidade. Eu acho que esse lugar do feminino, né? Que é como você vai querer que uma mulher vai querer viver sem mentir. A mulher vai ter que desvendar muito mais do que os homens. Para os homens são muito mais preguiçosos. As mulheres não, as mulheres têm que ser muito mais inventivas, porque a resistência exige de você mais inventividade, exige de você mais leituras do seu território, porque o território não é para você. Você corre mais perigo. Logo, você precisa desvendar melhor as mentes, aquilo que lhe é novo. Enfim. Você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho uma professora muito querida de teatro chamada... não só de teatro, chamada Ana Paula Dias, que está fazendo uma série de True Crime, que está muito famosa. Eu vou adiantar um pouquinho o nosso assunto aqui, que é a série Tremembé, que está na Prime Video. Já ia falar. Ela agora. é Ana Paula Dias, e ela faz assisti. a Cássia. E ela diz que o ator é um atleta das emoções. E ela dá um curso de uma técnica chamada Meisner, que é muito interessante. Eu faço muitos trabalhos com ela. E aí eu fiquei imaginando, por exemplo, a Suzane Richthofen é uma menina que, se você olhasse antes, se conhecesse a Suzane antes de saber antes da morte, do assassinato dos pais, é uma menina frágil, doce, de fala mansa. Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte: psicopata não tem cara, né? Menina, eu e essa menina é um assunto. Eu queria conversar com essa mulher um dia, sério. Com quem? Com Suzane. Com a Suzane. É porque eu queria mesmo, eu queria muito. Porque tem umas coisas que a gente mistura demais mesmo. Questão de afeto, família e qual lugar cada um ocupa. Se você não tem sentimento por pai e mãe, de acordo com aquilo que a gente recebe, que pai e mãe é sagrado, vão ser só pessoas normais, que não vão ter nenhum tipo de privilégio nem prioridade. E aí, o que eu fui vendo? O elitismo, ele é uma desgraça na vida do mundo. A Suzane, por exemplo, eu não tô defendendo ninguém não, tá, gente? É o meu entendimento sobre a história, porque eu assisti Gugu, eu não sou doida. Isso é um outro assunto que a gente vai voltar já. Eu lembro de Gugu fazendo a entrevista com ela, e eu era criança, mas eu entendi isso rápido. Eu lembro numa entrevista há muito tempo, que ela falou que ela foi feliz a primeira vez, quando ela comeu frango com a mão, na casa do homem, do namorado lá do cara. E aí, o que eu fui lembrando também, o formato, como que ela conheceu esse menino? Ela conheceu esse homem aí, que já era maior de idade, o Daniel Cravinhos, na verdade. Que foi, o namorado dela que assassinou os pais. Acompanhando o irmão, porque tava com problema de cabeça já, porque ele só tinha um lazer, o lazer deles era o que fazer? Fazer aula de piano, aula de não sei o quê, não existia uma vida de afeto. E eu fui entendendo que eu trabalhei em muita gente rica, trabalhei no Alphaville, com gente rica de verdade. Esse povo não tem paz na vida. As crianças não podem brincar, sabe? Não existe um momento assim de pobre que você dá uma chinelada, que a gente apanha pra caralho quando era criança, mas não era por educação. Graças a Deus que eu apanhei muito. Xuxa, me desculpa, tá? Mas assim, é outro contexto. E aí eu fui entendendo. A vida desse povo muito rico não tem felicidade nenhuma. E aí, as pessoas ricas que têm dinheiro, elas colocam tudo na projeção futura. Ninguém vive hoje. Aí chega um cara, igual o Cravinhos, que é maior de idade, que vê aquela menina como pote de dinheiro, porque o pote de dinheiro era ela. E aí, eu na comunidade, eu já vi, gente, as meninas se perdendo, sumindo na praça. Você vê um monte de anúncio, né? Ai, fulano sumiu 3, 4 dias, tava onde? Tava com um boyzinho, às vezes é um traficante da rua, às vezes é um cara que sumiu. Mas sempre existe sempre tem um cara sendo protagonista de uma história de uma mulher perdida. Ou ajudando ela a se perder. Essa menina aí, por mais psicopata que ela seja, porque eu acho que isso aí é de nascença, eu acho que vai ter uma questão de vivência e de envolvimento com pessoas. Fala pra mim, qual que é a base afetiva que essa menina tinha? Eu tenho meu pai e minha mãe. Posso botar entendeu? uma nota de rodapé? Aí, assim, o que você vai construindo, mas aí, sabe? Mas tudo bem ela se apaixonar, ela não ter tido
a atenção dos pais, mas aí é planejar a morte que eu tô dos te pais falando. a paulada. Vou dar uma O sugestão. afeto que troca de lugar. Você não prioriza mais nada. Então, Sabe? fala, Márcia. Então, eu colocaria uma nota de rodapé com 2 dicas. Uma, lê o Educação Após Auschwitz, do Theodor Adorno, que é sobre a educação pela frieza, que é isso que você tá expondo a teoria popular da educação pela frieza. E aí dá pra ver um filme do Mikhail Haneke, A Fita Branca? A Fita Branca, que é Maravilhoso. sobre isso. Vou assistir, que é sobre mais fácil, Felipe. aquelas crianças que na Primeira Guerra Mundial estavam lá sendo educadas na base de muita repressão, muita infelicidade por umas, digamos assim, aquela burguesia branca, pequena burguesia branca, e que depois vai se Cristãos. transformar, cristãos, pura repressão, horror. A história de que- um menino que, inclusive, tinha as mãos amarradas pra não se masturbar à noite. É, na época- Gente, você Deus vai transformar a do céu. pessoa em quê? E aí, não, mas o detalhe importante é um estudo do Haneke no cinema para mostrar como que se forjou a geração de nazistas na Alemanha. Justamente. Então é isso. Genial, né? a Você faz abordagem. Aí essa é um negócio, eu tenho educação ressalva. pela frieza e você produz um imbecil tipo Bolsonaro, que é um fascistão. É aquela gente que nunca recebeu amor, que nunca teve isso que você tá falando, uma vida Porque normal. é importante de- isso, né? Que é, aliás, um laboratório dos afetos. Você fica ali Fundamental. naquela vida e você vai se aprendendo a viver. Essa gente vira psicopata porque não aprende a viver. Se enche de ódio e fica ali sendo robô de uma situação. Mas, por exemplo, tem uma questão no True Crime, principalmente nessa série Tremembé, tem bastante, que é uma certa glamourização, romantização do criminoso e da violência. Mas você já reparou que isso aí... Desculpa. Não, pode... É que nem- Não, vai. O que eu ia falar com você aquela hora quando você entrou no assunto é isso. O que eu reparei? Toda vez que tem esse true coisa aí... Fala True não. crime. True crime. True Mas é crime de Crime. verdade, crime de É verdade. isso. vamos Toda parar. vez que tem falando Americanização isso, da quando é sobre a coisa. mulher, eles tiram a bárbara. É como se a mulher não pudesse ser assim, cruel a nível de ser crime bárbaro. Eles tiram, e aí sempre as histórias que são mostradas, igual a Tremembé, são crimes que mulheres cometeram por causa de homem. Nunca é um crime assim, pegou essa mulher que é essa... Mano, que a gente tem de assaltante de banco, que é mulher, que é ruim pra caralho. Ninguém mostra. Aí vem quem? Vem a Richthofen, que é quem? Por causa de quem? De cravinhos. Vem a Zassumar... a Elise, por causa do Elise do frango, Matsunaga. do coisa lá da pipoca. Todo mundo... Jatobá. eu a acho. E a Jatobá? Vocês lembram que no ano retrasado, teve aquele casal de lésbica lá de Santo André que botou fogo na família, no carro, no pai, na mãe, nos irmãos? Por que elas não estão aqui? Oh. Porque são amores entre mulheres. Porque não tem um homem protagonizando esse Mas é que é ódio, muito entendeu? pouco, proporcionalmente, não quer, eu acho bom você falar sobre isso porque a gente desnaturaliza a coisa, mas eu acho que é proporcionalmente muito poucas mulheres perto do tanto de crime que os homens fazem. Mas sabe que eu fiquei aqui pensando numa coisa que você falou, que você queria falar com a Richthofen, eu queria falar com a do Yoki, como é o nome dele? Natsuka. A Elise. Elise. A Elise É porque tem Matsunaga. um livro que eu li há muitos anos de uma escritora japonesa chamada Natsuo Kirino, que chama Do Outro Lado, que é uma pérola, que ela também trabalhava numa fábrica de comida, e ela trabalhava à noite, e aí rola uma violência do marido e tal, e a mulher picota esse marido, e depois elas se dão conta, assim, outra passa a sofrer violência também, ela vai lá, picota na faca, assim, o outro marido e os namorados e os violentos, e aí de repente começa um negócio todo muito policial, porque as mulheres estão exterminando seus Marido. violadores e seus Agressores. seus feminicidas em potencial. É. Então, eu fiquei pensando nisso, tá? Mas eu tô achando, por exemplo, a nova geração tá muito fascinada por true crime. Eu vou te dar 2 exemplos. A Dora, minha amiga, que é filha da nossa diretora Paty Rubano, é fascinada por esse universo. E eu conheci uma atriz muito interessante chamada Fefe Schneider. @Fefe é o Instagram dela. Ela é gigante no TikTok, gigante no Instagram. E ela, como fez sucesso... que ela é uma Barbie, tá? Loira, bonita e fala super bem inglês. E começou a fazer vídeos muito chocantes que era contando crimes bárbaros. Uau. Foi assim que ela ganhou fama nas redes sociais. Você deve conhecer ela. Mas é porque a gente também era. Nessa época tinha o Gugu pra poder contar, né? Deixa eu contar pra Márcia que ela não sabe. Eu Na sei, época, o né? Gugu, ela não sabe dessa história. A Márcia não Do tinha Gugu? tempo de ver TV desde sempre. O Gugu, sabe o Gugu Liberato? Sim, isso eu sei. Meu Dia Silvio de festa. Isso eu já não sei, mas eu sei que ele era do Silvio Dança Santos. sem Eu nunca assisti parar. muito o Gugu também. O Gugu, ele foi fazer uma entrevista com a Suzane dentro Dentro do presídio. do presídio de Tremembé. Bem na época. E foi
pagou uma grana, o SBT pagou, tipo, na série de 120 mil reais. Época era naquela muito época, para ela poder dar entrevista. Eu lembro Foi toda permitido. E foi recorde de audiência naquele dia, naquele domingo. Isso é muito polêmico. Como assim? É por isso Você que a viu gente... essa entrevista? Não, é essa entrevista Por isso que a gente diz. que eu lembro muito. Por isso que a gente diz o seguinte, teve uma época, esse momento aí, anos 90, tiveram alguns assassinatos que viraram cases da cultura pop. Por exemplo, tem uma história de uma menina que foi assassinada chamada Eloá. Santo André. Essa eu sei. Então, em Santo André. Essa eu sei bem. Então, Sempre tem um que cara, a Sônia né? Tá vendo? Abrão fazia um programa, ela ligou pro sequestrador Ô, véi, e tinha que dar ficou uns 3 e ele tapas na entrou ao Xuxa, vivo pra falar, pra Sônia Abrão ao vivo tentar negociar aquela história e acabou em tragédia, né? Então, Bem, assim, como é permitido esse tipo de coisa, esse circo de horrores, Tá vendo? né? Sempre teve, que agora vai atualizando. A gente tá na época da rede social. Então, isso virou um tipo de conteúdo que sempre teve... Gente, quando falaram que o Gugu ia entrevistar a Suzane, lá na Quebrada, a gente, tipo, todo mundo foi assistir Gugu. O E nem televisão em casa ótimo. tinha. O horror como mercadoria, O horror né, vende, gente? né? Lembra O do horror Furabunda? vende. Claro. Furabunda também, na época do Furabunda, todo mundo, homem que andava com a bicicleta dando facada nas bundas das mulheres. Um assassino Ai, maníaco que do horror, parque. maníaco Ele, do foi- parque. ele também, esse eu ele lembro. também entrevistou o maníaco do parque? O Gugu era o Papa, né? Ele era o Papa criminoso. Mas uma Deus. questão, vocês acham que essa... Claro que a gente tá tendo aí tanto uma glamorização dessas histórias, como uma capitalização também, né? Ou seja, Vende tudo é muito. dinheiro, tudo é produto, tudo é... E é Tudo é muito mercadoria. cruel, tudo é mercadoria, de como isso é utilizado pro negócio. Ou seja, Qual o que é a crime virou um finalidade? negócio. Qual é a finalidade do documentário, O né? crime é um negócio. O crime, na real, Na real, não é o crime que é o negócio. A história do crime. O horror, Espeta- gente. Espetacularização do crime. Sociedade do espetáculo. Sabe o que eu acho engraçado também, claramente. essa cena enfiando nisso aí? Gente, minha cabeça tá... As atrizes que eles escolhem pra fazer papéis dessas pessoas. Você pegar a Marina Rui Barbosa, que a gente cresceu vendo ela trabalhando como atriz de várias coisas, e colocar ela, que a gente conhece, como a pessoa que representa a Suzane Richthofen, vira um bagulho que você fica pensando, o que virou tudo isso aqui? Por quê? Porque poderia ser uma uma atriz questão. parecida, mas não sendo uma pessoa glamourosa. Porque aí ele tá levando tudo glamour. Então a Suzane Richthofen agora tem uma nova referência, que é a Rui Barbosa. E a gente Que, vai aliás, a eliminando o teor do crime, caracterização né? está, assim, de todos os personagens, principalmente do Alexandre Nardoni, a caracterização é assustadora de tão parecido que os atores ficaram com esses E precisa personagens Mas disso. uma reais. questão, Sara, para incrementar, inclusive, a sua questão. Vocês acham que existe uma apologia ao crime com essa glamorização, com essa Não. produção do horror como mercadoria? Não, então, acho que tem duas coisas diferentes, né? A adrenalina também que esse tipo de produção causa nas pessoas. Então, nossa vontade de saber, a vontade da verdade misturada com uma adrenalina que é causada pelo não saber e aquela ansiedade de ficar sabendo. Que é isso que o romance noir, né, que também mexe, o policial. E aí você fica querendo saber e querendo ver para onde que essa história vai. E claro, tem o gozo com o horror. Vocês lembram? Vocês não tinham nem nascido, nem era um projeto de vida. Que eu lembro do Massacre da Serra Elétrica. Isso foi um filme que é de 80. 70. Mas a primeira versão dele é 74, gente. Agora o Milley andava repetindo essa cena de brandir aquela motosserra no céu, assim, fazer essa cena toda. Que no teu documentário, isso é uma questão também pra gente pensar. Documentário sobre vai pra Argentina, carajo. Se você isso. quiser assistir, tá na plataforma do ICL agora, tá fechado ali na plataforma. Então, mas tem isso, né, desse gozo que as pessoas têm com o horror propriamente dito, à medida que aquilo te causa uma ansiedade e um relaxamento, ansiedade e relaxamento, e você tá protegido, como já dizia o Aristóteles, pela ficção. Então, é muito, como dizia o Aristóteles, boa. não é bom você ver uma pessoa morta ao vivo, mas uma pessoa morta numa peça de teatro
Tem todo um outro jogo que o terror, você fica protegido do horror ou do terror, e você pode ao mesmo tempo ter uma determinada experiência limítrofe, que dá um gozo na pessoa. Isso é uma coisa que a estética, a educação, o teatro ensinam as pessoas a viver esse tipo de coisa lá na representação, na novela, no filme e tal. Mas essa história, essa febre que a gente tá falando aqui, são por histórias reais, por true crime. Essa história, o Tremembé história real. Assim, é só história real, com atores, com tudo, mas assim, histórias que vieram. Você vê a entrevista da Suzane Richthofen com o Gugu e a colocada na série, é a mesma frase. É a mesma coisa. Tudo aquilo ali mas vem cá, aconteceu. Tremembé são várias histórias? A de não é só a Suzane. Não, uma das famosas é a presas, história não. do presídio de Tremembé, onde ali estavam todas as celebridades criminosas. Eu não sei se Agora, eu quero outra ver. coisa. Alexandre Nardoni. Eu não sei se eu quero Carolina ver. Jatobá. É um livro de um jornalista. Olha. Que foi E a transformado Elisa tá em E é também? por isso que eu tô falando pra vocês. A diferença. Olha o bafão. A Elisa e a Suzane disputaram uma namorada, que é o Sandrão. Sandrão. Tudo isso tá na série. Mas sabe o que eu acho engraçado? É isso que eu tô falando com vocês. O crime pra uma mulher, o crime que a mulher comete só se torna famoso quando tem um homem protagonizando. Então se não tem homem interessante. protagonizando, a mulher não vai parar em Tremembé, entendeu? Nossa, mas é muito mais interessante do que eu imaginava a abordagem da série. Aí a outra também, a Você outra. vai ficar com vontade de assistir. Mas calma aí, é que agora esse próximo assunto é assim, um meia-culpa misturado a um questionamento da nossa existência capitalista aqui na Terra. Risinhos. Vamos lá. A pergunta é simples. Nós precisamos de tudo que consumimos? O que eu preciso, o que eu tenho é o que eu preciso. Eu consumo porque eu... Gaguejou, hein? Não precisa. Não senti muita Gente, verdade nisso aí, não. A gente não precisa de tudo que consome. Inclusive, um dos temas mais difíceis de discutir é a questão alimentar, a questão da carne. Pra mim, eu tenho pensado muito nisso. Eu amo comer carne. E de como A gente tá falando de compra. Mas é de A compra. carne também a gente compra, é de graça. Você pega carne de Você graça. acha que a gente precisa comer carne bovina todos os dias? Pra mim essa questão é pertinente. Com Você acha que a gente precisa comer? Então, não precisamos. Imagina que um boi antes, ele era criado para sustentar uma família por meses. Você matava um boi e você fazia tudo com o boi. O couro servia, a pata servia, tudo do boi era utilizado para alguma coisa. E a gente não, hoje a gente tem uma carnificina industrial de animais que são criados presos qual que é o nome? Com tortura mesmo, animal. Então, assim, será que a gente precisa comer carne desse jeito? Não precisamos, mas a gente faz o quê? A gente come. Existe uma naturalização uma produção do desejo. Imagina que a confeitaria, quase que uma confeitaria. Você come primeiro o doce pelos olhos. A arte do confeiteiro é te encantar, para dizer que você precisa comer aquele doce quando você não precisa. Então, eu acho que a operação do capital, da mercadoria, ela se faz pela criação do desejo. O fetiche da mercadoria vem por aí, né, professora? Tudo isso aí, fia. Né? Você acertou direitinho. Mas a gente está pensando também em compulsão. Essa história, quando eu falo em compulsão, eu tenho muito mais compulsão por comida do que por compra. Apesar de eu gostar de comprar, mas eu não sou uma super consumista. Já a minha irmã, por exemplo, ela não pode ver uma novidade que ela não precisa, mas quer comprar. Ela trabalha com moda, né? Então ela tem um pacto com ela mesma, que cada peça que entra no armário, ela tem que tirar, ou ela revende, ou ela doa, enfim, porque é muito consumo. E ela sente um prazer gigante, mas é muito rápido, né? Imediato. Mas é do vício também, né, gente? É que nem a pessoa que tem compulsão por cigarro, por bebida, por sexo, por compras, por Deus, né? Tem gente, assim, as pessoas se apegam à forma mercadoria. A Suciana levantou essa diferença essencial entre necessidade e desejo. O que é do mundo humano é todo na base do desejo. Nem existe. A ideia de necessidade é muito essencial para falar assim, como é que eu sobrevivo? Qual é o mínimo minimorum? Mas mesmo o mínimo minimorum não é igual a do chimpanzé morando lá no meio da selva, né? É diferente da onça morando lá no meio da selva. Nós somos primatas complexos, com linguagem, e todo o nosso desejo passa pela linguagem. Agora, eu acho que a mercadoria tem uma coisa, né? Que ela dá aquela sensação de você ficar locupletado, porque eu me lembro de uma amiga Hoje minha... tá uma maravilha.
Locupletado, a pessoa se Que sente quer dizer completa, ela se sente assim, amparada. Eu me lembro de uma amiga minha, de muito tempo atrás, nunca esqueci dessa frase. Ela dizia que quando ela estava mal, ela saía na rua e comprava nem que fosse uma agulha. Então, a compulsão de comprar qualquer coisa pra amenizar. isso. É tipo fumar um cigarro, entendeu? É a mesma coisa. Tem gente que bota Deus nessa parada. Dependendo do problema de cada um, você coloca alguma coisa pra sanar conforto, o seu né? vazio. É uma coisa que A te sua- conforta, né? A sua falta. Sim, tem a ver com a vida ser difícil, com você não conseguir resolver. E até não tem como mesmo, não tem como. Não vamos culpar ninguém. Não é Tapar um buraco, possível, né? no capitalismo, uma pessoa não ser seduzida, convidada, ou até mesmo admoestada, ou até mesmo assediada. Eu acho, por exemplo, que a propaganda faz assédio com a assédio. gente. Eu sou assediada né? pelo Instagram todo dia, meia-noite, quando eu tô fazendo nada, que eu não devia estar dormindo. Eu tô aqui scrolling. A gente já Eu falou sou isso, de assediada. assédio publicitário. A gente já falou E várias eu vezes já comprei aqui. várias coisas sem precisar no Ô, Instagram. gente, qual a necessidade de você trocar o celular todo ano? É uma questão mesmo que eu tô colocando pra vocês. E já virou comum. É uma necessidade do sistema que você Já interioriza é comum. pra fazer parte do Eu sistema. já quero o 17. O meu iPhone 17 eu já quero que esteja no meu bolso. Porque O meu tá bom. é uma... Não, então, pra mim também tá bom. Pra mim o outro, o 14 já tava bom. Mas existe uma necessidade Cara, eu de... tenho acho que é 10, que já tinha sido que vai roubado. ficar obsoleto. E aí, Vai parar de funcionar, Daqui né, a minha pouco não começa Aí ele a para não de- rodar Não, mas o o certo Mas olha, não seria por que precisar que eu tô parar trazendo de aqui funcionar. esse assunto? Porque a tal da Black Friday acontece na última Ah, sexta-feira gente, tão do mês de novembro. eu me Já nego. tá aí, né? Me nego a comprar. É um feriado do consumismo, né? Um Horroroso. feriado vazio, desconectado de qualquer significado social ou religioso. É só consumo mesmo. Aliás, Na sua forma mais pura, né? Importamos direitinho, Márcia, diga-se de passagem, lá dos Estados Unidos, esse tipo O Brasil é o bom nisso. capitalismo como Deixa eu contar, religião. eu fui à China, né? Fui à China, fui ver o que tinha na China. E aí, sabe o que eu vi? Lá tem um tal do negócio que chama dia 11 do 11. Aqui também. Aqui também tem, né? Todo ano, assim, a China para. Eu fui visitar junto com o Eduardo o escritório do Alibaba. Então, é toda uma empresa, eram 7 prédios de 20 andares cada Caramba. um, de pessoas trabalhando. Nada na China é Era pequeno. escritório. Não, nada. Rasa. Para poder fornecer esse monte de mercadoria para a China e para o mundo, né, de compra. Então, assim, é uma ode ao consumo mesmo. Eu achei que na China eu ia achar pouco isso, mas eu fui um pouco desavisada, fui meio sem pesquisa, eu devia ter pesquisado mais. Lá eles têm essa Não, história a China é um com país consumo controverso, né? muito, muito. E a gente vai contar para vocês o nosso documentário ano que vem. Vai para a China, Eduardo, me levou E é junto. importante a gente desidealizar, porque contradição tá em todo lugar. Não, mas gente, ali Inclusive na China. é interessante discutir o capitalismo chinês, não é o caso, não vai dar tempo, porque é bem complexo. Agora, tem um negócio que é certo, no capitalismo do mundo afora, que é um regime totalitário, esse regime totalitário funciona como uma religião. Consumismo, por exemplo, é o ritual eterno e você não tá perdoado se você não for. Então, uma pessoa que não tenha o último celular, que não tenha as roupas da moda, que não esteja fazendo as viagens absurdas que as pessoas também não precisam fazer e que não estejam consumindo Você o sabe uma audiovisual da Netflix Justamente. de merda, sabe? Você sabe uma coisa que me Tipo, impressiona? ela Tipo assim, uma coisa que me pega, porque eu amo comer. Então, assim... Comer bem. não, Isso e me assim, pega o também. São Paulo te dá uma variedade. E agora tem aqueles blogueirinhos que te apresentam comida em É que você não restaurantes. foi, mas nas aí é diferentes- festa. Eu faço lista, Ah, não. eu Aí faço você- lista de Como blogueirinho se que eu você quero ir. tivesse que comer todas as comidas e todos Eu- os restaurantes E nem do é tão mundo o tempo gostoso assim. inteiro, gastar a sua grana. Gente, mas não é nem saudável você Claro comer que em não é. restaurante o tempo inteiro. A produção da sua própria comida é o que mais indicado. Você lavar seu alimento, você se relacionar com seu alimento. E isso é muito louco, porque Então, a mas gente cai nesse conto. Você pode aproveitar o lado festa disso tudo sem se tornar um consumista. E ao mesmo tempo, claro, buscar alternativas que sejam menos consumistas, porque menos é bom capitalistas. comer fora, Eu não mas sou mão de vaca, isso não tem que mas ser eu sou uma meio que regra. Júlio. Se você não compra, é mais barato. Entendeu?
tá na promoção, mas não precisa comprar. E aí tem coisas que eu compro mais caro porque eu compro na hora que eu preciso. Igual, vou comprar um móvel agora, aí se você esperar novembro, fica mais barato. Mas eu quero hoje. Aí eu vou comprar hoje e vou deixar o desconto de novembro. Só que se tiver na promoção, só porque tá na promoção, eu não vou comprar porque... Eu me nego a comprar coisas na Black Friday, que eu detesto mentira, isso. Né? Não, é tipo o feriado... desencantado, né, do desencantamento do mundo religioso, só que não. Na verdade, é capitalismo como religião. Eu me nego. Já tem um produto que eu tô esperando até hoje entrar na promoção pra me comprar. Qual? Balas Fini. O que é isso? Balas Fini, que maravilha. Eu juro, que nem americano tem promoção. Não, eu sei o que é isso, é uma bala que a criançada gosta, que assim, é açúcar e corante. Açúcar é uma goma de baba de boi. Sabe o que ele fez? É o colágeno do boi que eles coloram e botam a coisa. Que horror, que nojo. Não, a minha filha ama esse negócio de bala fina. E a minha irmã, o sonho, assim, toda vez que ela ia pro Rio me ver, ela tem 10 anos a menos que eu. E eu já era a Paquita, já tinha meu dinheirinho, né? Ela falava, compra bala fina. Eu levava ela na loja. Muito caro. E era saquinho, não era assim. A granel, né? Era granel. Aí ela pegava, posso pegar quanto? Eu falava, meio saquinho. Aí ela pegava assim. Ela tinha eu tinha muito prazer em proporcionar esse prazer pra ela, porque em Limeira não tinha e era muito caro. Então eu não podia fazer. Eu não como coisa de vaca. Balinhas assim, ó. Mas olha, o programa já tá quase acabando. Deixa eu falar um assunto super importante pra vocês. Dia 20 de novembro é Dia da Consciência Negra. E eu queria ouvir... da Sara, eu tenho 2 coisas pra falar sobre isso. Sabe que você é negra. Mas eu quero ouvir a Sara, porque é negra e tem lugar de fala. Porque não sou eu, uma mulher branca que agora chegou aqui achando que tem um programa diverso e ela vai dar palestra sobre negritude, porque não vai. Minha linda, fica quieta, escuta, que é isso que eu tô aqui fazendo. Me letrando, me rendendo a muitas coisas. Muitas vezes eu descobri certos termos e certos pensamentos e certas coisas que foi horrível, mas eu me vi tendo pensamentos racistas e eu nunca imaginei que eu pudesse... Coisa assim, que eu fui ensinada, né? Que a sociedade, que é o tal do racismo estrutural, que eu não tinha me dado conta. Só que aí, fazendo esse programa e me estudando e criando uma filha, né? Criando melhor uma filha para o mundo, eu tive que me letrar. E você, Sara, eu quero dizer o seguinte, eu brinquei que você tem lugar de fala, mas você é uma das grandes responsáveis pela tomada de consciência que eu ganhei ao longo desse ano. Então, por isso... Ponto para mim, Zumbi. Por isso que eu quero... Uma estrelinha no meu quarto. Por isso que eu quero te ouvir. O que eu acho? Não, gente, de verdade, assim, eu acho que ainda tá muito atrasado, né? Essa questão da consciência negra nas pessoas, pra você entender que não é sobre humano, é que existe sim diferença. Eu odeio quando alguém fala, os olhos de Deus são tudo igual, mas a gente não é Deus. Se fosse todo mundo, Deus tava ótimo, mas não é. A gente tá na Terra, então aos olhos da Terra. Existe uma diferença muito grande. Mas, assim, uma coisa que eu gostaria, que todas as pessoas, vamos dizer as pessoas brancas que estão se letrando e tal, gente, só não precisam roubar o protagonismo. O que eu fico vendo hoje? Existe um grupo de pessoas brancas que estão se letrando e tá achando que é como se estivesse fazendo uma universidade. Aí você pensa, Juliana, em pleno 2025, a gente tem que ensinar as pessoas a como lidar com o negro, ensinar as pessoas a como lidar com o deficiente. Todo mundo tem um grupo que você tem que aprender alguma coisa, né? Quando não é o racismo, é o capacitismo, sempre tem algum trem. Então, quando a gente precisa aprender algo que deveria ser básico para todo mundo, não é motivo de você achar que levou um diploma, né? E é uma coisa constante. Todo dia vai surgir uma questão que a gente tem que aprender. E aí o que eu fico vendo, às vezes, que incomoda muito pra gente, são as pessoas aprendendo sobre nós pra poder pegar e dar aula e até ganhar dinheiro às vezes, que o pessoal ganha dinheiro às vezes, e leva o protagonismo de Manuela... Fala. Manuela Dávila, Misericórdia. Manuela Dias, por exemplo. Não é a Dávila. Ai, gente, a Dávila, desculpa. Mas deixa eu falar Todo mundo confunde, né? Não, deixa eu contar uma coisa. Na última semana de Vale Tudo, a Manuela Dávila foi atacada, sofreu massacre na internet. E a Manu Dávila começou a receber DMs, as pessoas achando que ela era Manu Dias. Você sabe disso, né? Porque o que aconteceu? Parece que o Sulpitanga deu uma declaração e falou que ela era negra porque ela nasceu na Bahia, ou ela era baiana. Eu não sei como. E ela sentiu esse lugar aí mesmo e ficou nesse trem aí. Ela se sentiu tão bem e confortável a ponto de não querer ouvir o que a gente tinha a dizer, sabe? Na questão da novela. Aí temos também o contrário de pessoas que já entenderam a nossa vida, mas querem falar mais do que a gente tem voz também, só não tem escuta. Então, pra mim, se a pessoa branca ensinar os filhos dela simplesmente a crescer entendendo o que é a pessoa preta, já começa de bom tamanho, entendeu? Não precisa fazer discurso, falar, levantar a bandeira, pegar um negócio. Só deixa o preto ser preto, sabe? Em paz, assim, entendeu?
Já tá bom, assim, Ô, já dá Sara, pra começar, eu acho né? que o colocar no lugar da escuta, ele é tão importante e tão... É um lugar de sabedoria, inclusive, de maturidade de uma sociedade que quer um mundo melhor, que quer uma justiça social, né? E a Ju falando de lugar de fala, é importante dizer que lugar de fala não é que dizer que a gente não pode falar. Quer dizer que existe um lugar de protagonismo que não é do branco quando você vai falar de negritude, que não é do branco quando você vai falar da questão indígena, mas o branco tem que falar de racismo. O branco tem que falar de branquitude, sobretudo, sobre seus privilégios. Exatamente. Então, assim, existe existe como você falar do seu lugar. E eu não posso me apropriar do lugar de Sara Zara para poder falar por ela. Ela não é um objeto e nem precisa de uma porta-voz porta-voz, branca para dizer, justamente. olha, Mas eu vou isso- ensinar vocês para ser intermediário entre a Sara e a audiência e o público. E isso não impede ninguém de ter um entendimento. É cada um tendo seu entendimento. Então, vamos supor, Juliana, você. Se você começar a falar para as pessoas brancas ao seu redor qual que é o poder e o privilégio que as pessoas brancas têm, cara, já tá ajudando, entendeu? Você não precisa trazer nome de Lélia Gonzaga, Sara Zara e os carai todo, porque essa parte a gente tá fazendo muito bem também. Porque às vezes a pessoa branca ela não quer reconhecer que ela tem um privilégio, entende? Que não quer dividir, ó, gente, isso aqui nós estamos fudendo porque realmente isso aqui a gente tem, né, e também vantagem. uma culpa, né? E também sente uma culpa. Também tem gente que começa a estudar e fala, ai meu Deus. Calma, o problema gente, não é calma. seu, é do mundo. Não, É, mas eu calma acho- e estuda. É egocentrismo Calma e também. muda. Calma, exatamente. Não se sinta especial demais, não. Exato. Não Quem se ainda sinta- quer ficar no centro do Gente, já holofote. tem- não É o protagonismo. Não que dá eu tô tempo, falando. né? Mas se a gente fosse Não. falar só do feminismo negro, de como ele é um divisor de águas, de como não existe feminismo branco, como o conceito de branquitude, que é uma desmontagem do preconceito, é bom para usar, né? Porque você pode ser branco, de pele, mas não ser signatário da branquitude, que é racista, sabe? E outra coisa- tudo isso. Não dá tempo de falar. E a pessoa tem que entender que quando a gente fala de branquitude, nós estamos falando de branquitude, não da pessoa branca. Então não tem que se sentir ofendido, Essa não. categoria Se a gente social, tá falando né? de um problema de branquitude e você não se encaixa nele, então você pode pegar você e sair desse bolo. Só isso. Porque o povo É fica isso com aí, raiva, às vezes. Sarita. Não assina Fica embaixo tudo com o raiva, o racismo. povo Mas fica não, não é tudo com você raiva. não, é pessoal, não, você é bobo. Ah, mas... Gente, infelizmente, a gente começou agora um assunto de extrema Gigante. importância. Isso mas aí, a gente sempre 50. fala sobre isso aqui. Vai pra África, Eduardo. Vai pra. Opa, não dá ideia, não dá spoiler. Eu tenho novidades, mas eu Ai, não posso ai. contar Pra qual ainda. delas, né? Pra qual delas? Calma. Qual das Áfricas? Olha, então. Vamos... Manda pro continente, chega lá e escolhe, né? Olha, eu não posso falar nada. Bom, vamos ter que encerrar por aqui antes que eu conte mais uma coisa que não é pra contar. Mas antes a Açucena vai nos presentear com uma Vai ter música música? tema do programa hoje. Bora. O ciúme de quem? Caetano Ah, eu amo essa Veloso. música. Que Eu amo tal, essa Açucena? música. Você topa cantar? Vambora. Então vambora. Você sabe Um essa beijo, música? minha gente. Obrigada por ficarem com a gente até aqui, por estarem com a gente desde março. Um beijo pra vocês até semana que vem. E com vocês, senhoras e senhores, Açucena! Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia. Tudo esbarra embriagado de seu lume. Dorme Ponte, Pernambuco, Rio, Bahia. Só vigia um ponto negro, meu ciúme. O ciúme lançou sua flecha preta e se viu ferido justo na garganta. Quem nem alegre, nem triste, nem poeta, entre Petrolina e Juazeiro canta. Velho Chico, vens de Minas, de onde o oculto do mistério se escondeu. Sei que habitas todo em ti, não me ensinas. E eu só sou eu, só sou eu, só eu, só eu. Que lindo. Maravilhoso. Lindeza. Um beijo. Ó, vou dar um recadinho. Se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, tem que fazer o quê, minha gente? Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Lá você vai receber todas as coisas e as diquinhas que a gente dá aqui ao longo do programa. Tem que entrar no grupo para saber, tá bom? Então, um beijo. Até a semana que vem. A gente se vê com mais Precisamos Conversar. A emancipação exige mais do que redistribuir renda.
é preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 20h. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir.